Se você está gerenciando sua base de clientes como assessor de investimentos simplesmente no automático, entrando em contato 1 ou 2 vezes por mês com o teu cliente só para oferecer um determinado produto, é hora de você rever sua conduta profissional. O grande benefício dessa abordagem que eu vou conversar com vocês hoje é que quando foi implementada essa metodologia lá no Merrill Lynch, na década de 90, a partir dos anos 90, os assessores de investimentos que seguiram essa metodologia conseguiram aumentar o share of wallet da carteira deles, tiveram métricas de abertura de conta, de atendimento de clientes, satisfação de clientes bem maiores do que antes de terem feito o treinamento, né? Do que aqueles assessores que simplesmente gerenciavam sua carteira no automático. A maioria dessas dicas são procedimentos simples, mas que exigem disciplina, organização e execução. Eu te convido a participar do nosso grupo de WhatsApp. A gente acabou de criar um grupo, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, onde a gente está compartilhando várias informações sobre a carreira de assessoria de investimentos, vagas para assessores de investimentos no Brasil inteiro. E é um ambiente para a gente trocar informação, trocar figurinha, trocar conhecimento. Clica no link e participa do nosso grupo do WhatsApp. No começo dos anos 90, um cara chamado Rob Knapp, que foi, curiosamente, um ex-piloto da aeronáutica americana, mas que depois chegou a ser diretor do banco Merrill Lynch nos Estados Unidos, ele focou boa parte da sua carreira no treinamento dos financial advisors do banco que ele trabalhava. E ele criou uma metodologia super conhecida chamada Supernova. Essa metodologia deu origem, inclusive, ao livro do Rob Knapp, que ficou famoso no mundo inteiro. Essa metodologia, ela visava basicamente a padronização do atendimento dos assessores. Notou-se naquela época que a maioria dos assessores de investimentos, eles tinham, que lá são chamados de financial advisors, eles tinham uma quantidade muito grande de clientes. Na média, eles tinham 550 clientes por assessor. E isso dava vários problemas, né? Os assessores acabavam gerenciando a carteira dos clientes muito no automático. Era um trabalho muito reativo. Eles dependiam do cliente entrar em contato com ele, perguntando sobre algum produto ou algum serviço, e eles só reagiam, eles só ofereciam produtos que a corretora tinha direcionado ou até mesmo que o próprio cliente tinha pedido. Não existia um planejamento sobre a carteira do cliente. Dificilmente o assessor conseguia entender as particularidades da própria vida, criar conexão com seu cliente para que pudesse oferecer um trabalho de melhor qualidade. Então, o Rob Knapp, o que ele fez? Ele começou a padronizar o atendimento. Uma das primeiras medidas foi reduzir drasticamente a base de clientes. Ele pegou 550 clientes e o primeiro passo foi diminuir para 200 clientes. Então é uma redução drástica. Como que ele fez isso? Lá no livro aborda algumas metodologias, né? Então ele escolhia aqueles clientes que tinham um maior potencial, tanto por tamanho de carteira ou clientes que faziam aportes frequentes. Então ele instigava o assessor a criar uma segmentação dentro daquela sua base e elencar clientes que na visão dele tinham mais prioridade e outros ele acabava direcionando para assessores que tinham mais tempo ou carteiras menores. Então, veja, esse trabalho tanto foca na performance do assessor, como foca no nível de satisfação do cliente. O cliente que está sendo mal atendido por um assessor que tem muitos clientes, não consegue dar um atendimento personalizado para ele, vai ser muito mais bem atendido num outro assessor que ainda tem espaço dentro da sua carteira. Então, isso foi a primeira medida. Saíram de 550 clientes para 200 e depois para 80. Então, com 80 clientes, de fato, você consegue fazer um trabalho super próximo. E hoje em dia, eu até acredito, particularmente falando aqui, que esse número é bem maior na nossa realidade, porque a gente tem ferramentas de tecnologia que as próprias corretoras de gerenciamento de base muito maior do que a gente tinha 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Então hoje você até consegue ter um maior número de clientes, mas é super importante que você tenha uma prioridade, uma segmentação de clientes dentro da tua carteira. O segundo ponto, e o que eu mais queria dedicar um certo tempo aqui desse vídeo a conversar com vocês, era a frequência de contato com os clientes. O Rob Knapp, ele desenvolveu a metodologia que ele chamava de 12-4-2. Então ele fazia 12 contatos com o cliente ao longo do ano. Isso aí podiam ser, obviamente, contato todos os meses. Contatos esses mais gerais, onde ele abordava temas mais superficiais, falava um pouco do retorno da carteira, falava um pouco sobre como é que estava o mercado de maneira resumida, fazia esse contato por telefone. Hoje a gente tem algumas outras ferramentas que você pode inclusive utilizar, mas a ideia é que esses 12
contatos mensais são contatos mais rápidos, mas que têm a necessidade de informar o cliente como é que foi o mês. Os outros 4 contatos que estão dentro desses 12 já exigem um pouco mais, que você pode pensar em um contato trimestral, já tem um maior nível de informação, onde você vai se debruçar com um pouco mais de tempo em características mais voltadas à estratégia da carteira. Então você pode fazer uma videochamada com o teu cliente, uma ligação, uma reunião presencial, que é o ideal, onde você vai comentar um pouco mais, entrar um pouco mais em detalhes sobre a carteira e a estratégia que você está traçando. E 2 contatos, né, que podiam ser aí semestrais, onde você vai fazer efetivamente um trabalho mais próximo, onde você vai fazer uma revisão de carteira baseada nos níveis de mudança de vida, você vai entender detalhes, particularidades da vida do cliente, que de fato façam sentido um reajuste de carteira. Então esse 1242 era o que o Rob Knapp sugeriu. Depois outros assessores bem famosos, inclusive que publicaram livros e artigos internacionais sobre o tema, readaptaram esse 1242 para 831. Então, enfim, e alguns autores e assessores de investimentos modificaram essa metodologia. Então é importante que você tenha a sua. Eu queria propor aqui o que eu faço e conversar com vocês, né? Sugerir o que dá certo para mim, o que eu vejo dando certo em assessores que, dentro da nossa realidade tecnológica e dentro do nosso perfil de cliente aqui do escritório, fazem sentido. O que eu gosto de fazer são 12 contatos anuais, né? Um contato mensal e uma reunião anual que eu faço questão de ser presencial, ou no máximo, se o cliente realmente não tiver tempo, ou estiver viajando, a gente faz uma reunião por videoconferência. Esses 12 contatos mensais, eu utilizo a ligação ou o WhatsApp. Aí vai depender muito do próprio cliente. Às vezes o cliente gosta de receber algumas coisas no WhatsApp para que ele dê uma lida com mais calma, ou se eu sinto que ele tem mais abertura à ligação, que é uma pessoa mais próxima a mim, eu gosto de ligar. Porque aí o que é que eu comento nesse contato mensal? Como é que foi o mês? Qual foi, obviamente, o retorno em termos percentuais? 1%, 1,5%, 2%? O quanto isso representa de dinheiro, né? Então representa 10 mil, 12 mil, 15 mil, 50 mil em relação à carteira dele. E qual foi a origem desse retorno? A origem explicada em termos de estratégia, né? Então vou falar, poxa, desse retorno que a gente teve, a estratégia acertada foi inflação, a estratégia acertada foi pós-fixado, pré-fixado, ou a nossa parte de ações de renda variável puxou o retorno para cima. Então eu explico, eu justifico esse retorno e falo quais são os próximos passos para o próximo mês. Então, ó, nesse mês a gente está posicionado assim, 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 o nosso asset allocation vai ser assim, assim, assado. Eu traço um overview rápido do que a gente vai planejar para o próximo mês. Eu faço esse contato mensal, mais ou menos ali, se for uma ligação de 3, 4, 5 minutos. Se for no WhatsApp, manda um print da tela com o resultado e escreva um textinho ali de 4, 5 linhas. Isso é super rápido, é para o cliente ter uma noção de quanto que foi o mês e o que é que a gente vai fazer no próximo mês. Isso é super importante. Eu te convido a fazer esse contato mensal assim, impreterivelmente. Porque sempre que a gente entra em contato, ou quase sempre, tem recurso novo para aportar, o cliente sente confiança naquilo que você está fazendo, o cliente lembra que, poxa, realmente a tua estratégia está dando certo, ou se não estiver dando certo, também é importante você falar, talvez mais importante ainda, seja falar se não estiver dando certo, para que seja possível mudar de rota. Nesse momento o cliente conta alguma coisa da vida dele, às vezes fala, poxa Gabriel, eu estou planejando comprar agora um apartamento. São mudanças grandes e podem ser drásticas na carteira se não tiverem sido planejadas e que você acaba descobrindo através de uma ligação telefone, através de um contato de WhatsApp. Então esteja próximo. São contatos rápidos, mas esses 12 contatos, esse contato mensal, eu acho super importante. Adicionalmente a esse contato mensal, você precisa fazer um contato anual, que é o que eu faço. Esse contato anual, eu gosto de que o cliente venha presencialmente, para que a gente abra realmente um relatório bonitinho, fornecido pela corretora, né? Não é recomendado que o assessor produza dados ali, precisa usar as informações da corretora, vai pegar aquele relatório maior, que muitas vezes o cliente não lê porque não gosta, às vezes não entende, às vezes não tem tempo. Muitos clientes sequer abrem o aplicativo do banco ou da sua corretora no computador. A maioria olha no celular, que tem uma quantidade limitada de informações. Então você nessa reunião anual vai se debruçar realmente na estratégia. Você vai falar para o seu cliente onde foi que nós acertamos, onde foi que nós erramos, como que foi o ano. Eu gosto de entrar um pouco nos aspectos econômicos, como que foi o PIB do país, como que foi a inflação, como que foram os juros, o que é que a gente espera do próximo ano, como é que está o ambiente, o cenário político, o que é que isso impacta
na carteira do teu cliente. Vou falar um pouco de cenário internacional, e aí quando a gente fala cenário internacional, a gente olha muito para Estados Unidos, Europa e Ásia. Então você precisa trazer as informações mais macro para dentro da carteira do teu cliente e, talvez o mais importante, não conseguiria até nem definir escala de importância, mas é super importante que você revise a estratégia em termos do que aquilo mudou na vida pessoal do seu cliente. Não deixa de perguntar se nasceu um filho, porque se você nasceu um filho, você vai ter outra estrutura de gastos. Às vezes o cliente quer comprar uma casa, construir uma casa, comprar um apartamento. Às vezes o teu cliente é empresário, está passando por uma situação difícil que ele não comentou com você ao longo do ano. Então entra em aspectos pessoais, profissionais da vida financeira daquele cliente para que você sempre esteja atualizando o seu portfólio. Muita gente tem vergonha de ligar para o cliente, né? Às vezes não conhece muito bem, às vezes acha que o cliente não vai ter uma abertura à ligação e tem dúvida sobre qual estrutura ligar. Às vezes o WhatsApp é um atendimento frio, tá? Que aquele cliente não gera muita conexão contigo. Mas quando você liga para o cliente e segue uma determinada estrutura, esse contato fica mais fácil. Qualquer estrutura que eu ligo, primeiros segundos você vai falar, tentar alguma reconexão com o cliente, então é importante você lembrar e utiliza até ferramentas para isso, sobre alguma coisa que o cliente te disse. Então, poxa, seu cliente comentou que ia viajar para os Estados Unidos com a família 2, 3 meses antes. Pergunta como é que foi a viagem, pergunta como é que estão os filhos dele, a esposa dele, e veja, isso aqui não é para ser algo artificial ou falso, não, é porque você deveria se importar realmente com aspectos pessoais do seu cliente. Se ele gosta de futebol, comenta alguma coisa de futebol, se você gosta também. Enfim, cria alguma reconexão, seja de alguma coisa pessoal, seja de alguma coisa que ele falou para você, porque isso é importante que o teu cliente lembre que você está atento às particularidades da vida dele. E olha, hoje em dia não é desculpa você falar que tem muito cliente, que não dá para fazer isso, porque existem ferramentas, eu já falei em vários vídeos aqui, que eu particularmente uso o Pipe Drive, mas anota no papel, na agenda, se o cliente falou para você que ia para uma viagem em tal lugar. Então tenta uma reconexão nos primeiros segundos ali da ligação. No segundo minuto, talvez, você entra numa revisão de mercado, mas é uma revisão breve, ninguém vai estar fazendo análise econômica, macro, microeconômica numa ligação telefônica, onde o objetivo é só dar um overview da carteira dele. Então não entre em muitos detalhes, simplesmente você dá uma leve introdução de como é que está o mercado, fala um pouco da economia e o que é que isso impacta na carteira dele. E aí você vai entrar pronto que você realmente ligou, que é o objetivo da tua ligação. Seja para oferecer, se fizer sentido, um determinado produto, e você pode falar, poxa, fulano de tal, de acordo com isso que eu falei, né, de acordo com o momento econômico, de acordo com a tua carteira, eu acho que faz sentido para você. Ou se o objetivo da ligação for simplesmente falar do retorno da carteira, você vai falar, poxa, com base no que eu falei para você agora, a performance da sua carteira foi assim, assim, assado. Então você vai comentar, esse terceiro ponto aqui é o objetivo da tua ligação. E por último, você vai se despedir. Esse fato de se despedir não é, tá bom, tchau, tchau, e acabou a ligação, não. Eu gosto de falar o seguinte, tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu não falei, ou que a gente não conversou aqui, que você queira me contar? Então esse é o momento que você vai dar abertura para o teu cliente, para que ele conte alguma coisa pessoal, alguma coisa profissional que esteja acontecendo na vida da empresa dele, e você pode ir trazendo esses elementos para a carteira. Esse vídeo teve o objetivo de te contar um pouco sobre a metodologia Supernova. A gente vai fazer vários vídeos sobre essa metodologia, algo que a gente acredita muito. Então continua acompanhando a gente aqui no canal, vai ter muito vídeo sobre isso. Até mais, até a próxima.